E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um mangá para vocês. E se trata simplesmente do mangá mais antigo em lançamento até hoje. E o segundo mangá mais popular e mais vendido do mundo. E não, a gente não está falando de Dragon Ball. Estamos falando de Golgo 14. Vamos falar aqui sobre a história de mais esse mangá, né, e trazer aí para vocês a história e basicamente uma introdução do mangá seinen mais bem sucedido do mundo, né, e o segundo mais vendido da história. Então vamos trazer a introdução aí desse grande mangá, né, que é o Golgo 14. O Golgo 13 é um mangá que foi criado pelo Takao Saito, né, que ele publica esse mangá na revista Big Comic, na revista seinen da editora Shogakukan, e ele começou a lançar esse mangá desde outubro de 1968. É talvez o mangá mais longevo que é lançado até hoje. Faz bastante tempo que estão lançando aí esse mangá do Golgo 14. E a série ele segue o personagem título, né, que é o Golgo 13, que é um assassino de aluguel, um caçador de recompensas e assassino de aluguel que é contratado para exercer várias missões. É curioso que originalmente esse mangá seria uma adaptação japonesa do 007, né? Ele seria uma adaptação do James Bond para os quadrinhos japoneses, porém o pessoal da Shogakukan perdeu os direitos do James Bond. Eles não tinham os direitos de fazer uma adaptação do 007. Consequentemente, o Takao Saito decidiu criar um novo personagem e a partir dele criar a sua própria história. E uma das coisas mais curiosas é que o Takao Saito ele deu origem a o Golgo 13, porém em 2021, infelizmente, o grande Takao Saito acabou falecendo. Porém, antes de morrer, ele deixou claro que queria que o mangá continuasse após ele falecer. E é isso que está acontecendo, né? Até hoje nós temos novos volumes sendo lançados de Golgo 13, que é produzido pelo grupo de mangakas chamado de Saito Productions, que é o pessoal lá que trabalhava com o Takao Saito e que dá continuidade à sua obra depois da sua morte. É curioso que também o Golgo 13, pessoal, ele passou de 1968 até 2021 sem ter nenhum hiato. O mangá nunca tinha entrado em hiato e ele vai entrar pela primeira vez em hiato em 2020 por conta justamente da pandemia. E por causa da pandemia o mangá ele parou um pouco, né? Teve um hiato. Depois ele voltou desse hiato e aí ele teria um novo hiato com o falecimento do Takao Saito. E aí depois desse segundo hiato, desde então ele nunca mais parou de ser lançado. O Golgo 13 ele vendeu cerca de 300 milhões de cópias durante todo o seu lançamento e recebeu o prêmio Shogakukan Mangá de 1975, sendo considerado o melhor mangá da Shogakukan naquele ano. Além disso, ele também ganhou o prêmio da Japan Cartoonist Association Awards no ano de 2002. E do que se trata esse mangá? Bom, o Golgo 13, né, como a gente já falou no início, ele remete ao protagonista dessa obra, né? Ele acompanha as aventuras do protagonista, que é um homem cujo o nome real, a idade e a sua origem são completamente desconhecidos. Porém, o pessoal presume pelos traços, né, pelas suas feições, que ele seja japonês, né? Obviamente, né? Ele tem bem a cara de um homem japonês. Até pro padrão anime, ele é bem ajaponesado, né? E apesar dele não ter o seu nome verdadeiro revelado, ele costuma se apresentar através de pseudônimos. Não apenas esse nome, né, o Golgo 13, mas ele também pode ser conhecido como Duke Togo, Tadashi Togo ou Togo Rodrigues. E normalmente ele cumpre as suas missões utilizando a sua principal arma, né, que é um rifle M16 com a mira personalizada.
Ele é conhecido por ter uma personalidade muito tranquila e de não ser muito falante, né? Ele é muito na dele e normalmente não expressa nenhum tipo de emoção quando ele vai eliminar os seus alvos. Então ele é um assassino bastante frio, bastante calculista, e sempre quando ele está numa missão, ele vai atrás de cumprir aquela missão. Ele costuma não se envolver emocionalmente com os seus alvos ou com as pessoas com quem ele trabalha. E é curioso porque o Golgo-13 ele costuma aceitar diversos tipos diferentes de trabalho, desde simplesmente atingir um violino com seu disparo, até mesmo eliminar chefões do crime organizado e grandes figuras políticas. Consequentemente, os seus assassinatos acabam chamando a atenção de grandes organizações, como a CIA, o FBI e o Exército dos Estados Unidos, inclusive. Consequentemente, o Togo tem que lidar com vários e vários tipos de ameaças quando ele vai cumprir suas missões, e não apenas tem que enfrentar soldados e policiais e agentes desses grandes grupos, como também tem que enfrentar outros assassinos e caçadores de aluguel que são contratados também para eliminá-lo. Então não apenas o Golgo-13 tem que cumprir as suas missões e eliminar os seus alvos, como também ele tem que enfrentar outros assassinos e outros agentes que têm grandes habilidades tão grandes quanto as dele. Porém, o Golgo-13 ele não apenas tem vários inimigos, ele também conta com uma grande gama de aliados que ajuda ele tanto fornecendo informações como também equipamentos, veículos e etc, fazendo aquele trabalho ali de suporte. E uma das coisas curiosas do Golgo-13 é como surgiu esse apelido. Golgo faz uma referência ao Monte Gólgota, que foi o monte que foi a montanha onde Jesus Cristo foi crucificado. Já o número 13, que é o 13, ele é um número ligado à má sorte, um número ligado ao azar. E é curioso que o logotipo que ele utiliza é um esqueleto com a coroa cheia de espinhos, para mostrar aí o azar de quem cruzar o caminho dele. E uma outra coisa curiosa a respeito do Golgo-13 é que ele aparentemente não envelhece. Várias histórias foram contadas sobre eles por todos esses anos, desde 1968 até hoje. Então você tem aí mais de 50 anos de história. E o Golgo, ele permanece aí com a aparência de um homem de meia idade, de uns 35 a 40 anos. Então esse é um grande mistério, de como ele consegue passar tanto tempo sem envelhecer. E como se isso não bastasse, várias das histórias dele são datadas e fazem referências a eventos que aconteceram nesses anos, de 1968 para cá. E é curioso que ao longo das suas histórias ele sofreu com vários ferimentos que deixaram várias cicatrizes no seu corpo, e cicatrizes que acabaram ficando e até hoje são referenciadas nas suas histórias. Então cada vez que ele sofre algum ferimento que deixa alguma cicatriz, isso acaba ficando para ele pro resto da sua jornada. Bom pessoal, agora vamos falar de várias outras mídias do Golgo-13, onde você pode ver, além do mangá, do clássico mangá, que até hoje é lançado pela Big Comic. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos conhecer o Golgo-13 em várias outras mídias. Bom, por ser uma obra muito antiga e muito bem sucedida, sendo aí o segundo mangá mais vendido da história, o Golgo-13 ele aparece em outras mídias. Várias outras mídias foram lançadas com as histórias desse grande caçador de recompensas e assassino profissional. Então vamos falar
do Gogo 13 e outras mídias. Existem duas séries e anime do Gogo, né? Uma lançada em 1971 pela Saito Production e que teve 40 episódios, e outra que foi lançada entre 2008 e 2009 pela The Answer Studio, com 50 episódios. Além disso, foram lançados 3 filmes. O primeiro foi lançado em 1973, conhecido como Gogo 13, e é um filme live action. O segundo foi lançado em 1977 e também é um live action chamado A Missão Kowloon. Em 1983 seria lançado um terceiro filme, porém esse é um anime chamado Gogo 13, o Profissional. Além disso, eles também têm um filme OVA chamado Gogo 13 Queen Bee, que foi lançado em 1998. Por fim, o Gogo protagonizou 8 jogos de videogame. Inicialmente, o Gogo 13 Moretti Ishizoku Zansatsu Jiken, lançado em 1983 para o PC 8801. Gogo 13 de 1984, lançado para o SG-1000 da Sega. Gogo 13 Top Secret Episode, lançado em 1988 pelo Nintendinho e para o Famicom. Gogo 13 The Mafat Conspiracy, lançado em 1990 também para o Famicom e para o Nintendinho. Gogo 13 Mienai Guntai, lançado em 1998 para o PlayStation. Gogo 13, lançado em 1999 para o arcade. Gogo 13 2 Kiseki no Dandou, lançado em 2000 para o arcade, que é a continuação do Gogo 13. E por fim o Gogo 13 3 Jusei no Shinkonka, lançado em 2001 para o arcade e que é a continuação dos dois anteriores. Bom pessoal, então é isso. Essa é mais uma obra mangá que a gente traz aqui para o canal, né? O Gogo 13. Vocês querem que a gente traga mais material desse mangá? Vocês querem que a gente traga mais material de mangás seinen? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!